nós vamos estudar sobre a aliança entre Davi e Jonatas. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre unção, habilitação e constituição. São três definições, três conceitos que nós vamos trabalhar muito na história de Davi e esse conflito e essa perseguição de Saul. Então, nós temos nesse momento, na história, dois reis em Israel. Um era ungido e constituído, era o rei oficial Saul, e o outro era um rei também, só que ungido, mas ainda não foi constituído. Ainda não tinha tomado o poder. E na verdade ele não faria isso com a sua força carnal, mas Deus liberaria o caminho para que Davi ocupasse essa posição. Mas Deus não queria que Davi fosse como Saul, um homem sem habilitações, um homem sem capacidade em todas as áreas que um rei precisa ter para ser um bom governante. Então, Davi começa a passar por uma série de provações, de desafios, ele começa a enfrentar perseguições, ele também começa a viver em alguns ambientes que ele não vivia e que o príncipe, que seria o futuro rei, precisava viver. Por exemplo, nós falamos que ele passou a viver no palácio como escudeiro de Saul. Também ele irá casar com Mical, que era a filha de Saul. Então nós vamos ver aí diversas situações que Davi precisa passar para que ele seja habilitado, para como que espiritualmente ele tivesse um diploma para cada situação, para ser constituído um perfeito rei de Israel. Então hoje nós vamos falar sobre essa aliança de Davi e Jonatas, como essa aliança seria estratégica para que Davi pudesse ser este grande rei. Então vamos começar a ler a passagem do capítulo 18 de 1 Samuel. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 13 e 4. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Disse o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então nós vemos nesse texto muito interessante que Jonatas, ele dá para Davi, aquilo que era a sua armadura de príncipe. Então ele coloca uma armadura, a espada, o arco e o cinto. Ele dá a Davi a sua condição de príncipe. Então a gente percebe que Jonatas, ele já tinha notado que Deus tinha escolhido Davi. Jonatas já tinha aceitado que ele não seria o rei de Israel, que Deus tinha escolhido Davi, e que ele seria como que um grande conselheiro, um grande general, junto com seu amigo Davi. Então ele estava muito esclarecido disso. E a gente vê como Jonatas, mesmo tendo uma referência tão ruim como o pai dele, Saul, um homem difícil, agora perturbado por demônios, cometeu tantos erros, tantas precipitações, um homem ansioso, um homem que não era espiritual, que mesmo tendo essa referência, que Jonatas, ele era diferente, ele era limpo de coração, ele era humilde, ele era um homem que tinha se esvaziado do seu ego. Imagine, você entregar para o seu amigo o reino, você aceitar que o seu amigo, que era um pastor de ovelhas, seja o príncipe, aquele que vai ser o sucessor, e você aceitar isso numa boa, o poder, a glória, a fama. Pois é, olha como Jonatas era um homem espiritual, porque ele tinha já reconhecido que Deus tinha escolhido Davi e ele precisava aceitar isso. Então ele dá a condição de príncipe a Davi. Note que ele dá a espada. E só haviam duas espadas na época, Saul e Jonatas tinham espada. Porque até então o domínio do ferro pertencia aos filisteus e só agora começaram a de novo ter o domínio do ferro. Por quê? Porque Davi tinha vencido Golias e tinha quebrado naquele instante o domínio dos filisteus. Então, a partir daquele momento, imagine, você está olhando Davi com as roupas de um príncipe, uma habilitação, porque havia uma aliança, tanto de Jonatas com Davi, é claro, uma aliança de ambos. Jonatas
prometendo fidelidade, prometendo que ia ajudar Davi até ele alcançar o reinado. E, em contrapartida, Davi também jurando que iria preservar a família de Jonatas, a ele mesmo, na condição de rei. E aqui fala que Jonatas amava Davi com sua própria alma, né? Amava, como Jesus ensina, né? Ao próximo como a si mesmo. Uma amizade de amigo, não tem absolutamente nenhum cunho de homossexualidade, não tem absolutamente nada a ver essa passagem com qualquer tipo de leitura desse tipo. Na verdade, aqui é uma amizade de amigo, profunda, de irmão. E eles realmente tinham essa aliança. Então nós vemos que a nossa história vai estar num cenário, né, ali na região da Judéia, em Israel, na verdade na região da tribo de Judá e Benjamim. Então veja nesse mapa que vai permanecer a história ali em Gibeá, tá vendo essas duas cidades em azul, Gibeá e Ramá, que já ficam ali na região da tribo de Benjamim. Gibeá vai ser uma cidade muito conhecida nesse momento, porque é a cidade de Saul, né? A cidade onde Saul ele estabelece o seu reinado, o seu domínio, ele passa a sua vida em Gibeá. E Ramá é a cidade de Samuel, é a cidade onde tinha o refúgio dos profetas. Então, essas duas cidades hoje, elas são muito importantes para a história que nós vamos hoje ler, nós vamos estudar, enfim, tá bom? Então, lembra de Azeca e Socó, que foi aonde, ali entre essas duas cidades, no centro, ocorreu o duelo entre Davi e Golias. Davi venceu Golias, mas hoje a nossa história vai ficar um pouquinho mais no norte de Judá, na região já de Benjamim, que é Gibeá e Ramá. Vamos ver o próximo texto, porque agora nós vamos começar a enxergar que Jonatas dá essa habilitação para Davi, ele delega essa autoridade a Davi, só que é claro, a quem muito é dado, muito será cobrado, requerido. Então Davi começa a passar por uma série de desafios e vai começar a perseguição por parte de Saul. Vamos ler o texto. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 11. As mulheres se alegravam e cantando alternamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então nós vemos esse momento em que Davi se tornou muito famoso. Nós vemos aí, né, Bispo G, a diferença da reação de Jonatas e Saul, porque Jonatas tinha, né, reconhecido: olha, não tem problema nenhum, você pode ser o príncipe, o reino é teu, não tem problema. Em contrapartida, Saul oposto, né? O cara preocupado com a fama, falou: agora, imagine, se começou assim, o reino todo vai vir para Davi. E na verdade, Saul vai ficar instigando Jonatas a se levantar contra Davi, mas eles tinham uma aliança, e uma aliança espiritual está acima de tudo, né? Essa é uma marca, né, daqueles que não têm compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus, Deus traz revelações, fala, e a pessoa se submete àquilo que é a vontade de Deus, porque é Deus o Criador, né? Não tem como ir contra. Agora, Saul, infelizmente, não tinha essa vida com Deus, não tinha essa intimidade, e já Jonatas tinha, né? Que a gente percebe que ele tinha mais do que o próprio pai. Por isso, reconhecer uma unção, inclusive uma hora ele vai falar: eu quero ser o segundo no teu reino. Quer dizer, ele próprio, com a boca dele, vai declarar que já está submisso àquilo que é a vontade de Deus, está tranquilo. Agora, é interessante esse momento, porque como pega no coração de Saul, né? Porque as mulheres que falavam que Saul derrotou milhares e Davi derrotou 10 milhares. Então, olha aí a diferenciação, já falando assim que a condição de Davi era 10 vezes superior à de Saul. Se pensarmos pelo resultado, faz sentido porque
uma guerra de anos, um domínio filisteu, acaba com um duelo. Então poderia realmente fazer sentido, né, essa condição de um resultado tão superior de Davi. Agora eu fico imaginando aquela cena que Davi rolou um momento popstar, não é? Porque mulherada, né? Então a mulherada gritando, igual show, né? Popstar em show. Pelo amor de Deus, tira foto comigo! Né? E foto aqui, todo mundo postando no Instagram, Davi, grande herói. E o pessoal, né? Assina aqui, Davi, assina na minha Bíblia. Então Davi ficou mega famoso, momento popstar de Davi. É claro que pegou o coração de Saul. Saul falou, mulherada aí, todo mundo admirando Davi e eu aqui, né? Já velho, já, o negócio não tá mais com a mesma não tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Já viu, pior ainda. Viu? Então Deus até permitiu isso, né? Para começar a essa trajetória de habilitações. Talvez tenha um olhar pessimista sobre ele. Assim, poxa, mas olha, né? Vai ser tão difícil para Davi, quase 13 anos fugindo de Saul, uma loucura. Mas na verdade era o propósito de Deus. Então a harpa já não funcionava mais. Não era mais tempo da harpa, era tempo da espada. Mas não a espada contra Saul. A espada que ia dar para ele a condição dele ter essas vitórias, ser reconhecido. E a gente vê que esse reconhecimento veio de forma muito forte, marcante. 10 milhares, tranquilo, né? Aí toca a harpa, não deu nada, e ele se desviou 2 vezes. E você vê que Davi estava com o coração bem limpo, né, nesse sentido. Não que ele tenha o coração ter ficado sujo, mas eu quis dizer assim, né? Ele era inocente ainda, né? Porque tá tocando a harpa, tacou a lança uma vez. Ele, opa! Você não se ligou que ele quer te matar? Ele, não é porque tá endemoniado, vou continuar tocando, vamos ver se dá certo. Taca de novo, ele falou, nossa, agora acho que o negócio ficou sério. Aí ele sai, foge, e aí ele começa a perceber que, como falou a palavra, que Saul já não olhava com bons olhos. Saul já estava identificando o trabalhar de Deus na preparação de Davi para suceder no trono. Não seria o seu filho, né? E é engraçado, né? Nós estamos falando muito sobre habilitação, constituição. Então, até aquele ponto, Davi não tinha ainda, vamos dizer assim, uma constituição para ser um general, alguém que tivesse um porte para o próximo passo se tornar um rei. Mas no momento que ele tem, aquilo que antes, para ele, não pegava, vamos dizer assim, agora não, agora começa a pegar. E a vida da gente é assim, né? Tem coisas que Deus até nos poupa em determinados momentos, mas que em determinados outros momentos é necessário que a gente até passe, a gente possa enfrentar por um crescimento, por uma valorização também, e por um outro lado, ser constituído naquilo que Deus espera de nós, aquilo que é a nossa constituição final. E esse próximo texto que nós vamos ler vai retratar exatamente quando ele deixa de ser só um guerreiro para ser um comandante do exército, porque Saul começa a identificar que ele era um cara diferenciado, que ele era um cara que ele tinha a condição de liderança. Então nós enxergamos aí que Davi, ele vai passar por um grande desafio, na verdade, para receber a recompensa que ele tinha direito, por ele ter vencido Golias. Vamos ler a passagem. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 25 a 27. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus, antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Então a mulher mais velha que ele tinha direito, ele não teve porque foi entregue a outro. E aí Saul descobre que Mical, a outra filha, estava super apaixonada por Davi. Aí ele falou, essa aqui vai ser o laço de Davi. Até que deu então um certo trabalho para Davi, né? Deu uma bela dor de cabeça. Só não teve filhos, que aí seria mais... dor de cabeça seria maior, né? Porque lá na frente Absalão, Amnon e outros vão dar bastante trabalho para Davi. Mas você vê que Mical, ela se apega e Saul a usa como estratégia. Fala, olha, você quer casar com Mical, Davi? Olha só que interessante a proposta, né? Você já tem a regalia de não pagar impostos... já tem bastante riqueza, já é um grande rei, já é famoso, e agora já imaginou morar no palácio?
Você não vai só trabalhar no palácio. Ele já trabalhava no palácio, né? Era escudeiro, tocava harpa. Agora você vai morar no palácio, ter a condição de um verdadeiro príncipe. Saul achava que Davi ia morrer na mão dos filisteus. Só que, na verdade, Saul que colocou ele mais para dentro. Né? Então, qual que foi o desafio? Falou, ó, você, para casar com Mical, tá? Já que você não quer casar, você está falando que não é digno disso, então eu vou te tornar digno. O desafio é, traga 100 prepúcios de filisteus. Bispo G, eu não quero me ater aqui ao pensamento de como seria levar para o rei 100 prepúcios. E ainda mais 200. Né? Depois 200. Eu não sei qual foi o método. Como é que ele cortou. O desafio horrível. Horrível, sem dúvida. Não é? Mexendo no psicológico, você entregar para Saul 200 membros... Mas né? é interessante, Dani, porque muita gente vem falar, Deus mudou, porque no passado era assim, agora é assim. É só atentar o que era, vamos dizer assim, a selvageria. São 3.000 anos atrás. Então, o que ele levou lá, então são 200 órgãos masculinos que ele leva lá. Então, a gente percebe o quanto havia por esse lado de guerra, de domínio, de conquista, eles eram muito primitivos. Fazia parte do dia a dia deles. A guerra, para eles, era comum. Então, para que as pessoas não fiquem falando, Deus matava esse, matava todo mundo, né? Deus queria matar, não era. Fazia parte da cultura deles e, obviamente, diante daquilo que era ignorância do homem, naquela época o Senhor anuía. Não tinha outro caminho, senão a anuência para que sobrevivesse e chegasse o Cristo. Exato. A condição tribal da antiguidade, exatamente, ela era toda direcionada para a sobrevivência. Bem. Então, as pessoas guerreavam para sobreviver. Então eram pedaços de terra que eram férteis, então virava, né, briga. Até, obviamente, um paralelo extremo, mas que é interessante a gente colocar. Às vezes a gente vê um animal, um leão, que eles pegam um bando de leões que atacam um determinado outro animal, um touro, sei lá, um bisonte, e a gente fica assim chocado. Mas aquilo lá faz parte do instinto e a sobrevivência. Então, para sobreviver o leão, o seu bando, os seus filhotes, alguém ali teve que morrer. E, obviamente, eu estou colocando um extremo, mas nós mesmos não entendemos, às vezes, um leão, um animal selvagem se alimentando de um outro mais fraco. Mas essa era a condição também, há 3.000 anos atrás, mais ou menos humana. Para sobreviver mesmo, para que a espécie sobrevivesse. Né? Hoje nós vemos uma outra condição. Ainda que exista selvageria neste planeta depois de 3.000 anos. Não é? Mas a condição nossa hoje, sem dúvida, é muito mais racional, muito mais civilizada, né, do que na antiguidade, sem dúvida. Bom, Davi consegue, ele traz o dobro, que impressiona, porque imagina, a intenção de Saul era que ele morresse nas mãos dos filisteus. Ele traz o dobro do desafio. E aí Saul fala, bom, depois dessa, né, cara, já ficou famoso, todo mundo viu quem ele era, melhor colocar ele para ser comandante do exército. E aí eu vou começar a colocar ele nas batalhas mais difíceis para tentar aniquilá-lo. Só que só fazia Davi ser mais forte, até o termo na palavra é lograva bom êxito. Ou seja, onde ele ia, ele tinha um resultado positivo, ele tinha bom êxito. Então não era mais tempo da harpa. A harpa já não servia mais para nada, porque agora é a espada, né? O momento dele assumir a espada para logo ele assumir a coroa. Então, processo de Deus e à medida que ele vai, vamos dizer, sendo aprovado, aquilo que é liberado à frente, né? Que mais ou menos como um videogame, né? O videogame você só avança a próxima fase, depois você supera a outra e tem condição de domínio da outra. E era mais ou menos isso para a constituição de rei que Deus tinha para ele. Nessa próxima passagem nós vamos ver que Saul começa realmente a mudar o coração assim, de uma forma muito mais violenta. Agora vai realmente se iniciar a perseguição a Davi. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 1 e 2. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Então o capítulo 19
basicamente vai narrar aí esse momento que Davi fica escondido, Jonatas vai tentando controlar a situação e entender se realmente é a intenção de Saul matar a Davi. Então Jonatas primeiro convence Saul e fala, olha, não mate Davi. E aí, no primeiro momento, Saul até concorda. Eles estão depois no banquete, no segundo momento, Davi ele tem que fugir de Saul. Por quê? Porque ele tenta novamente matá-lo com uma lança, como foi naquele momento que ele estava tocando a harpa no capítulo 18. Numa terceira etapa, Davi ele foge de Saul, tá? Numa mesma condição, e ele vai combinar com Jonatas qual a estratégia para saber, né, se vai morrer ou não. E dessa vez ele tem não o auxílio de Jonatas, mas ele vai ter o auxílio de Mical. A própria esposa, né, ela cria uma situação para defender Davi. Então quando Saul vai até a casa dela, porque ela cria uma situação como se Davi estivesse doente, mas na verdade ela coloca um ídolo, não é? Dentro, em cima, na cama, um ídolo do lar. E eu até quero perguntar isso, Bispo G, porque é uma coisa interessante. Saul, quer dizer que a família de Saul tinha um ídolo? O ídolo do lar, Azerá. O ídolo do lar nada mais era do poste ídolo, tudo, e era um ídolo de madeira. Então era realmente um ídolo ligado ao culto a Azerá. E Azerá quem que era? A rainha dos céus. Então a gente vai ver características em Mical muito fortes no futuro da rainha do céu. A mulher que oprime o marido, que despreza o marido, que se acha soberba, e ela já tinha infelizmente esse vínculo, né? Porque de alguma forma o pai já a habilitava a ter esse lado, né? Porque se a gente percebe na vida dela, assim tão nova, que ela já tinha um ídolo do lar, em que lar que ela viu isso? Ela estava agora há pouco tempo no próprio lar do pai. Então, é complicado isso daí. Então, era realmente Azerá. Não tinha mais Espírito Santo na casa, ela não tinha mais referência de santidade, porque ela via Saul um completo maluco, e aí ela começa a trazer a idolatria para casa. Você vê que a idolatria, ela vem, né, até biblicamente a história, vem pela mulher, não é? Nimrod, quando nós estudamos sobre idolatria, Nimrod ele constrói Babel, então ele vai trazer o espírito do anticristo. E historicamente, a esposa de Nimrod, que chama Semiramis, né, como nós já estudamos muitas aulas passadas, ela traz a idolatria. Então nós vemos por Mical a idolatria surgindo. Então ela pega o ídolo, que devia ser um ídolo enorme, porque tinha o tamanho de Davi. O terafim, chamavam de terafim, né? Então era um poste mesmo, chamavam de poste, era uma estátua mesmo, quase da altura da estatura de um homem. Era uma estátua de madeira, no versículo 13 fala que ela cobriu, né, com tecidos de pele de cabra, com manto, como se fosse realmente uma pessoa. E aí, a gente identifica já a prostituição na casa, né, dos valores na casa de Saul, através de Mical, mas ali Mical servindo de instrumento de Deus para salvar a Davi, porque enquanto Davi foge, ela ganha tempo, né, fingindo que que Davi tinha obrigado ela a fazer aquilo, porque Saul pergunta, você está do lado de Davi agora? Você criou essa situação para fingir que era ele, para dar tempo dele fugir? Aí ela fala assim, né, mentindo, né? Não, é que ele que me obrigou a fazer isso, porque senão ele iria me matar. Mas é claro, é uma reação, não que ela é uma mulher espiritual, porque ela não era, né, Bispo G? Com ídolo, mas uma pessoa apaixonada, né, que faz qualquer coisa pelo marido. Então foi exatamente isso que ela fez. Bom, Davi ele foge, ele vai para Ramá, lembra no mapa? Ele vai pro norte, e ele fica na casa dos profetas. Então, ele fica na casa onde Samuel e os profetas ficam. Saul descobre, e aí é um detalhe curiosíssimo nesse capítulo. Porque ele envia homens para matar Davi, não conseguem, profetizam. Manda mais uma vez, não conseguem matar Davi, e ficam profetizando ali em Ramá. Aí ele mesmo decide ir, ele fala, bom, ninguém consegue colaborar, eu vou. E na hora que ele intenta matar Davi, ele também começa a profetizar diante de Samuel. Não indica que ele realmente viu Samuel face a face, mas ali na proximidade. Então, né? Isso mostra duas coisas muito importantes, que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, Dani, em relação ao mundo espiritual.
Então, em Ramá era um local de profetas. Então, havia lá uma unção. E porque o mundo espiritual, as pessoas muitas vezes tratam como se fosse o mundo natural. Então, as entidades têm corpo e tal. Não, a unção é uma essência espiritual. E ela ocupa, entre aspas, territorialmente determinados espaços humanos, físicos, mas é uma essência espiritual. E ali, vejam que quem fosse para lá, a unção era tão grande, a pessoa já profetizava. E da mesma forma, foram, inclusive, o próprio Saul. E o incrível é o quanto que a Bíblia mostra no Antigo Testamento a marca da graça. É esse o segundo detalhe. Imagine Saul com tudo que ele estava vivendo, olha a graça ainda procurando, mostrar para ele que ele está em caminho errado. Você está indo lá para quê? Olha aí, olha, tenho aqui unção para você, tem uma reconstrução para a tua vida, tem um outro caminho, a despeito desse, mas ele não tinha jeito, né? Mesmo o Espírito de Deus se manifestando sobre a vida dele, a resistência, a graça era algo terrível, né? E detalhe, a unção tão grande que impediu de Saul fazer o mal. Porque a intenção era o mal. Mas aí você vê a unção se manifestando, né, em favor dos profetas, em favor... Porque poderia trazer dano até para os profetas, né? Porque o entender Saul na sua loucura, isso vai acontecer em Nob mais para frente. Ah, não, então eu vou matar todos os profetas, né, aquela paranoia, porque eles estão todos do lado de Davi. E não era a verdade, não é? Então é algo muito interessante, né? Realmente como a unção ali, podemos dizer que era palpável. Bom, vamos ler essa passagem, o capítulo 20, quando realmente chegou a hora de Davi fugir, né? Sair daquela região, ir em direção ao deserto da Judéia. Vamos ler. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículos 12 a 16. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Então chegou o momento de uma festa muito importante, chamada Festa da Lua Nova. Então Davi, ele deveria participar desse banquete junto com Saul, né? Ele convidava toda a família, todos que trabalhavam no palácio. Inclusive até porque ele era, né, genro, então ele deveria participar. Acontece que ele ficou ausente 2 dias. Falou, eu vou continuar fugindo, a gente não sabe como é que está o clima. Aí Jonatas falou, bom, vamos dar um sinal para você, né? Vou tacar 3 flechas, eu vou dar uma mensagem para o meu moço, depende do que ele falar para você, você ou pode vir participar da festa ou você some, não é? E quando ele se vê nessa situação na festa, no segundo dia, e Saul pergunta de Davi, e ele fala, não, ele não pôde vir. Aí Saul fica completamente enlouquecido, ele agride Jonatas e, inclusive, ele ataca uma lança em direção a Jonatas para matar o próprio filho. Até naquele sentimento, você não dá valor ao reino, então você merece morrer, porque ele vai tomar o reino de você. Aí Jonatas percebe que não tem jeito. Saul vai perseguir Davi até a morte. Então ele dá o sinal, fala, Davi, é hora de você ir embora. Eles se despedem, eles fazem essa aliança, né? Olha, realmente Deus vai te usar, você prometa para mim, né, Davi, que vai proteger a minha família, os meus filhos. Isso se cumpre, né? A gente vê em 2 Samuel 9, quando Davi se torna rei, ele pergunta, não tem alguém da família de Jonatas ainda vivo para eu... né, usar de beneficência. Exatamente, né, de bondade, de ajudar, né? E aí tem um homem chamado Mefibosete, que era um filho que era como um paralítico, né, um coxo, então já era um cara difícil, né, atribulado. E aí ele fala, então tá bom, esse homem vai para sempre comer na minha mesa. Então Davi cumprindo a aliança, né, cumprindo a promessa, visto que Jonatas também tinha feito a sua parte. Então inicia aí o período da fuga de Davi. Davi vai agora caminhar em direção ao deserto da Judéia, e é exatamente isso que nós vamos estudar nas próximas aulas. Antes da revisão, eu quero dar a dica Gospel Bay. E a dica de hoje é a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Essa Bíblia lindíssima.
para você dar de presente para sua mãe, para sua sogra, para sua prima, para sua tia, para sua irmã, enfim, tá aí uma dica muito legal de Natal para você, uma Bíblia que tem 52 pensamentos da Bispa Sônia, com cronogramas de oração, por estação do ano. Tem dicionário, mapa, é uma Bíblia incrível e que você precisa ter na sua coleção. Então o encarte é um encarte colorido, maravilhoso, e você pode adquirir com um preço muito, muito reduzido, preço especial, promoção, no site gospelbay.com.br. Se você não tem acesso à internet, você pode ligar no telefone 3500-1222, é o nosso televendas, 3500-1222. Pagamento facilitado e você vai receber na tua casa com toda a comodidade e segurança. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula de hoje sobre a aliança de Davi e Jonatas. Na aula de hoje, estudamos os capítulos 18 a 20 do primeiro livro de Samuel, passagem que narra a aliança entre Jonatas e Davi. Por várias vezes Saul tentou matar Davi, em virtude da inveja e por enxergar que Deus o estava levantando como futuro rei em Israel. Jonatas e Mical livraram Davi da fúria do rei. Davi jurou guardar os descendentes de Jonatas como cumprimento da aliança. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.